O Diário de uma Apotecária, volume 5. Aqui tem os perfis dos personagens. Vamos lá. Mao Mao, uma apotecária do bairro dos Prazeres. Normalmente pouco emocionada. Ela se torna uma pessoa diferente no que diz respeito a medicamentos e veneno. Filha de uma cortesã e de um estrategista militar, Lacan. Jinshi fez o papel de eunuco no palácio interno, mas sua verdadeira identidade é o irmão mais novo do imperador. Segredos cercam seu nascimento. Tão lindo que qualquer pessoa afirma que se fosse mulher poderia colocar o país de joelhos. Gao Shun, anteriormente atendente e cuidador de Jinshi. Agora esse papel é desempenhado por seu filho, e Gao Shun serve pessoalmente ao imperador. Basen, filho de Gao Shun, atendente de Shinji. Lacan, pai de Mao Mao, um excêntrico estrategista militar que usa monóculo, extraordinariamente capaz, mas não é fácil de lidar. Ele está cheio de amor pela filha, mas Mao Mao o odeia. Luo Men, tio-avô e pai adotivo de Mao Mao, um médico extremamente talentoso. Lahan, filho adotivo de Lacan. Consorte Li Shu, uma das 4 consortes mais favorecidas do imperador, muito jovem e ainda tímida. A Duo, anteriormente uma das 4 consortes favoritas do imperador. Ela teve um filho com sua majestade, uma vez. Suirei, neta do ex-imperador e sobrevivente do exterminado clã Shi, possui conhecimento como apotecária. Loulan, também conhecida como Shisui, meia-irmã de Suirei, anteriormente uma das 4 consortes favoritas do imperador, membro do clã Shi. Ela fugiu do palácio interno, um crime grave. Atualmente não se sabe se ela está viva. Imperatriz Regente, mãe do imperador anterior, avó do atual imperador, uma mulher poderosa que conduziu a política no lugar do filho. No entanto, persistem rumores sombrios sobre ela, já morta. O ex-imperador. Uma variedade de nomes feios para ele circula. Ele é chamado de imperador idiota, príncipe tolo e pedófilo, também morto. Imperatriz Gyokuyo. Vem do oeste, anteriormente uma das 4 consortes favoritas do imperador, agora sua imperatriz. Tem um filho e uma filha com o atual imperador. Seu filho é o atual herdeiro aparente. A Senhora, a velha que dirige a Casa Verdete, o bordel onde Mao Mao tem a sua loja, um verdadeiro avarento. As 3 princesas, Pairin, Mei Mei e Joka, as 3 cortesãs mais populares de Verdete. Shouhu, uma criança sobrevivente do clã Shi. Como lhe foi dada a droga da ressurreição, metade do seu corpo está paralisado, e ele perdeu a memória de tudo antes de tomar o remédio. Lihaku, um soldado conhecido de Mao Mao, apaixonado por Pairin. Capítulo 1. Gafanhotos. Amanhã foi um período de preguiça no bairro do Prazer. Estes pássaros engaiolados cantavam até o amanhecer, e quando os clientes finalmente voltavam para casa, as máscaras obsequiosas foram retiradas. Durante o breve período até o sol estar no alto do céu, elas dormiam como troncos. Mao Mao saiu de sua pequena cabana bocejando. À sua frente, ela podia ver o vapor subindo da Casa Verdete. Os criados trabalhando duro para preparar os banhos matinais, provavelmente o ar frio a arrepiar sua pele. O sol já estava nascendo tarde. Sua simples roupa de algodão não era suficiente para mantê-la aquecida, e ela esfregou as mãos, com a respiração embaçada à sua frente. Já fazia um mês que ela deixou o palácio interno, e as celebrações do Ano Novo haviam diminuído. Seu velho havia ficado no palácio, por isso Mao Mao estava aqui no bairro dos Prazeres. Lá no barraco ainda havia uma criança dormindo, e Mao Mao resolveu deixá-lo assim, sabendo que era a única parte do dia em que ele ficaria quieto. O nome do menino era Shou. Ele era um sobrevivente do clã Shi, de outra forma exterminado, e atualmente morava com Mao Mao. Longa história. O merdinha supostamente veio de uma origem decente, mas Mao Mao quase se perguntou se ele era realmente um filho do luxo. Ele era surpreendentemente adaptável, a ponto de poder ficar ali deitado roncando naquele velho casebre arejado. Ah sim, a vovó queria me ver, pensou Mao Mao. Ela poderia pegar um pouco de água quente na Casa Verdete, enquanto estivesse nisso. Com um tempo como este, você não poderia tomar banho e água fria. Tremendo, Mao Mao parou em frente ao poço e baixou o balde. Depois começou a içá-lo novamente. Quando chegou à Casa Verdete, as cortesãs já haviam terminado o banho e mandavam as aprendizes secar os cabelos. Bem, você chegou cedo hoje, disse Mei Mei, com um cabelo ainda molhado e brilhando. Ela era uma das 3 princesas do estabelecimento e também, efetivamente, a irmã mais velha de Mao Mao. As cortesãs mais proeminentes tomavam banho primeiro, então ela já tinha sido feito. Oh, ei, irmã, você sabe onde a vovó está? A velha está conversando com o dono ali. Obrigada. Era a senhora idosa quem cuidava dos assuntos do dia a dia da Casa Verdete. Mas ela não era dona do lugar. O homem que fazia passar uma vez por mês para conversar com a senhora sobre o bordel, as cortesãs e qualquer outra coisa que pudesse estar em sua mente, o proprietário era um homem que estava entrando na velhice e ficou totalmente intimidado pela senhora, que o conhecia desde jovem.
Na verdade, alguns boatos sussurravam que ele era filho da senhora e último dono, mas ninguém sabia a verdade. Administrar um bordel não era a única preocupação do homem, ele também tinha outros negócios mais legítimos, e à primeira vista parecia perfeitamente comum. Ele era tão gentil que alguém se perguntava se ele estava realmente seguro em fazer parte deste mundo, e alguém se preocupava com os assuntos do bordel se a velha senhora algum dia os deixasse. Ele não está aqui com mais de suas ideias de negócios bizarros, tá? Quem pode dizer? Mei encolheu os ombros expansivamente. Naquele exato momento, a voz da senhora ecoou pelo prédio. Seu idiota completo, total e absoluto. O que você pensa que está fazendo? As irmãs se entreolharam. Acho que você está certo, disse Mei. Acho que sim. O que o homem estava fazendo dessa vez? Poucos minutos depois, a senhora saiu da sala interna. Um homem quase idoso, parecendo completamente intimidado, seguiu. Todos o chamavam de senhor proprietário. Era a única maneira de lembrar quem realmente era o dono do lugar. Considerando a maneira como o senhor proprietário estava esfregando a cabeça, parecia que ele havia levado uma boa pancada com os nós dos dedos da senhora. Oh! Mau, você está aqui, disse a senhora. Sim, vovó, estou. Você me pediu para vir, lembra? Sim, claro. Droga, ela esqueceu. Mau tinha certeza de que ela havia dito as palavras apenas para si mesma, mas no instante seguinte sentiu os nós nos dedos no topo da sua cabeça. Às vezes ela se perguntava se a velha senhora não era realmente um espírito da montanha que conseguia ler mentes. O senhor proprietário lançou a Mau um olhar de simpatia. Ele meio que me lembra o médico charlatão. Se ela estava tendo um pequeno déjà vu, talvez fosse porque os dois homens eram realmente parecidos. Eu conheço esse olhar. Você quer tomar banho? E tomar café da manhã também, suponho? Traga a criança com você. Alguém está de bom humor. Eu tenho meus dias, disse a velha. Então, foi andando até a cozinha. Eu vou, me mostrar... Então, disse o senhor proprietário. Que pena, pensou Mau observando partir. Ele geralmente fica para o café da manhã. Ninguém disse uma palavra. Todos na sala de jantar ficaram mudos. Finalmente, Pairin, sentada ao lado de Mau, anunciou. Horrível! Seu rosto era uma carranca de desgosto. Ela era considerada uma das 3 flores mais lindas que floresceram na Casa Verdete. Mas se algum dos seus visitantes a tivesse visto com aquela expressão no rosto, todas as suas fantasias teriam sido frustradas. Quanto a Mau, parecia que ela havia encontrado um verme na água potável. A mesa era longa o suficiente para acomodar cerca de 20 pessoas, e todos tinham uma tigela cheia de mingau, outra de sopa e uma terceira tigela pequena, enquanto 3 bandejas grandes eram colocadas em intervalos ao longo da mesa. Na Casa Verdete, as refeições geralmente constituíam uma única tigela de sopa e talvez, se você tivesse sorte, um modesto acompanhamento. Hoje, as pequenas tigelas continham peixe cru, legumes com conserva, enquanto 2 das bandejas continham acompanhamentos separados. Um café da manhã muito generoso para os padrões normais. Algo escuro brilhou nas bandejas. Os insetos normalmente tratados como pragas no campo dos agricultores eram aqui servidos como alimento. Gafanhotos. Vovó, pode me explicar isso? Cale a boca e coma, é um presente do senhor proprietário. Mau entendia muito bem porque a velha senhora estava chateada. O senhor proprietário tinha outras preocupações comerciais além de administrar esse bordel. Negócios legítimos que lhe permitiam manter a cabeça erguida em companhia educada. Mas ele dificilmente poderia ser chamado de empresário talentoso. A colheita foi ruim esse ano, acho que eles choraram até ceder. A senhora, com raiva, derramou um pouco de vinagre preto em seu mingau. O senhor proprietário lidava com colheitas. Os agricultores desse país deram parte da sua colheita como impostos, e o Estado comprou outra parte da produção. Os negócios do senhor proprietário envolviam negociar o que restava. Eu não importo se eles choram muito. O que ele estava pensando em deixar o vendedor ditar o preço? Ele também não poderá vender essas coisas. E veja tudo isso. Uma montanha de gafanhotos fritos erguia-se na bandeja, temperados da melhor maneira possível com pasta de soja e açúcar. Ele disse que comprou demais, que não iria guardar e iria para o lixo. Então, ele deveria simplesmente jogar fora, em vez de usar açúcar. O açúcar é caro, e aqui ele cozinhou insetos. Quem iria comer isso? Ninguém. E é por isso que ele tinha tanto sobrando. E como ele chegar à Casa Verdete? O senhor proprietário havia pensado em arcar com os custos sozinho, por assim dizer, mas tinha outra preocupação. Ele tinha uma esposa que não tinha em alta conta a profissão das damas do Verdete. E evidentemente ele havia escolhido os nós dos dedos da senhora em vez da raiva de sua esposa. Mau coçou a nuca. Ela estava acostumada com comida pouco refinada, mas nem ela estava ansiosa para confrontar com essa montanha de insetos. Depois de 2 ou 3 deles, ela estaria pronta para se declarar satisfeita. E as cortesãs, muito menos habituadas a tal comida vil, franziram abertamente a testa e recuaram-se até de tocar nos insetos. Apresse-se e coma. Você não vai calar a boca sobre querer acompanhamentos. Bem, aqui está, 5 para cada. Comam.
rosnou a velha. Todos se entreolharam e finalmente o primeiro par de pauzinhos estendeu a mão em direção ao prato grande. Bem, agora, Mau ficou surpreso com a primeira pessoa que colocou um dos gafanhotos na boca. Enquanto mastigava o inseto, porém, expressão inconfundível de repulsa surgiu nos seus rostos. Não é muito bom, é meio crocante, como se estivesse vazio. Essa avaliação nua e crua foi feita em voz estridente, pois pertencia a Shou. Mau tinha certeza de que o jovem fidalgo, com sua educação mimada, teria resistido à ideia de colocar tal comida na boca, mas aparentemente não foi o caso. Talvez a perda de sua memória tenha levado consigo quaisquer inibições aristocráticas, ou talvez ele já tivesse comido algo assim antes, ou talvez fosse simplesmente a adaptabilidade da criança no trabalho. Uau, estou surpreso que você consiga aguentar isso, disse Pairin, que estava sentado ao lado de Mau. Não é ótimo, mas não é como se você não pudesse comê-los. Mas é super crocante. Crocante, isso fazia algum sentido. Você removia as entranhas dos gafanhotos antes de cozinhá-los, então eles ficavam ocos por dentro. Portanto, Mau realmente não se importou quando pegou um gafanhoto e deu uma mordida sem entusiasmo. Sim, estava crocante, tudo bem. Parecia muito mais oco por dentro do que os gafanhotos que ela tinha provado antes, embora este tivesse sido cozido em fogo brando. Talvez fosse porque a carapaça era a única coisa em sua boca, uma camada externa ainda vazia do que uma preparação comum dos gafanhotos. Shou estava ocupado negociando com o Pairin. Você quer que eu coma o seu? Eu te ajudo se você me der um bolo lunar. Mau agarrou sua cabeça com firmeza e empurrou para o assento. Ai! Ui! Shou gritou. Mau pegou um dos gafanhotos em seu pauzinho e olhou furioso para ele. Depois que algo despertava seu interesse, ela simplesmente não conseguia desistir. Quero que você faça algumas compras para mim. Depois que o café da manhã terminou, a senhora finalmente se lembrou do motivo pelo qual havia convocado Mau. Ela queria mandá-la fazer uma missão ao mercado que ocupava a via central da cidade. As cortesãs não tinham permissão para sair do bordel, mas os homens por aqui eram muito densos para confiar nas compras. Havia muitos produtos estranhos e incomuns disponíveis no mercado, mas também havia muitos vigaristas querendo enganar você. O mercado era um lugar barato para vender coisas porque não era necessário manter uma vitrine, mas da mesma forma, não havia nada para identificar os malfeitores e os lugares dos quais ficar longe. Você precisava ter bom senso para encontrar compras que valessem a pena. Eu quero que você pegue um pouco de incenso, as coisas de sempre, disse a velha. Ela se referia ao incenso suave que sempre queimava na entrada da Casa Verdete. Era um costume, então ela queria comprá-lo o mais barato possível, mas também não poderia queimar coisas de baixa qualidade na porta de seu estabelecimento. Sim, claro. Quanto isso vale pra você? Mau estendeu a mão, mas a senhora apenas afastou. Café da manhã e água de banho para 2 pessoas. Parece justo? Maldita bruxa velha e mesquinha, pensou Mau, mas ela foi. Ei, Sardas! Compre um desses pra mim. Absolutamente não. Shou apontava para a barraca cheia de brinquedos enquanto Mau puxava pela manga. Ela pretendia fazer as compras sozinhas, mas o merdinha se jogou no chão, implorando e fez birra até que no final ela teve que levá-lo. Agora ela estava andando pelo mercado arrastando-o consigo. Uma única rua enorme cortava o centro da capital. Carruagens circulavam de um lado para o outro ao longo deles, e no outro extremo ficava a casa daqueles que viviam acima das nuvens, o palácio. Todos os dias a rua abrigava um mercado próspero. Ver o palácio daqui às vezes fazia com que Mau se sentisse como se estivesse apenas sonhando que já havia trabalhado lá, mas o próprio fato de Shou estar com ela agora era prova de que ela havia vivido dentro de seus muros, pois foi por isso que ela se viu envolvida na cadeia de eventos que a trouxe até lá. A rebelião do clã Shi também impactou no mercado, até certo ponto. As regiões do norte produziam cereais e produtos de madeira, e Mau não conseguia afastar a sensação de que menos lugares do que o habitual vendiam tais produtos. Em vez disso, ela viu muitas frutas secas e tecidos que vinham do sul e do oeste. Havia outras coisas também, algo que fez Mau franzir a testa quando ela viu. Os insetos cozidos à venda, gafanhotos novamente. Eu garanto que essas coisas é uma merda. Quem realmente compraria? Shou disse, fazendo com que Mau tapasse a boca com a mão e o arrastasse embora. O dono da barraca olhando para eles com medo enquanto avançavam. O que eu fiz? Shou perguntou. É verdade, não é? Cale a boca, disse Mau olhando para ele quase tão severamente quanto o lojista. Era por isso, pensou ela, que ela odiava crianças. Conchas ocas como essa nunca serão boas, então Shou disse, mais claramente. Cara, chega de colheita esse ano. Mau piscou. Espere, o que você disse? Isso vai ser uma merda. Não, depois disso. Shou olhou para ela com curiosidade. A colheita está acabada este ano? Sim, como você sabe disso? Como posso saber disso? Shou coçou a cabeça com a mão direita. Sua esquerda prendia flácida ao lado do corpo, com espasmos ocasionais, pois Shou morreu uma vez e voltou à vida, e isso deixou parcialmente paralisado e sem a
maior parte de suas memórias. Eu não me lembro, só me lembro de ouvir que quando os bichos estão crocantes significa que a colheita será ruim. Ele segurou a cabeça, cantarolando pensativamente. Mao se perguntou se a boa sacudida poderia fazer alguma coisa em troca, mas ele estava tecnicamente emprestado a ela, então ela não queria ser muito dura com ele. Se o que Shou estava dizendo fosse verdade, poderia ser um assunto sério. Ela deu um tapa na testa dele, com força suficiente para impedi-lo de ficar mais estúpido. Ele estufou as bochechas em protesto. Sabe, acho que posso ser capaz de me lembrar, disse ele. Realmente? Mao perguntou, e Shou rapidamente olhou em volta para as lojas próximas. Sim, se você me comprar alguma coisa eu vou lembrar. Ele disse, parecendo perfeitamente satisfeito consigo mesmo. Mao não disse nada, mas afastou os cantos da boca de Shou o máximo que pôde. Na lacuna idiota de seus dentes da frente, um novo dente podia ser visto entrando. Uma vez, merdinha. Sempre merdinha, pensou Mao. Shou desenhava alegremente, apesar do caroço na cabeça. Para a surpresa de Mao, ele não queria algum tipo de brinquedo, mas papel e pincel. Ela concordou em deixá-lo usar um de seus pincéis, mas o papel acabou sendo surpreendentemente caro. Talvez algo de sua educação decente tenha permanecido com ele, porque ele sabia a diferença entre o papel de baixa qualidade e o material sofisticado. Ele percorreu a loja murmurando: "Isso não é bom. Isso também não é bom." Ele encontrou o papel mais caro em exposição. É claro que Mao não estava disposto a deixá-lo mandar nela daquele jeito. Em vez disso, escolheu algo que, embora não tão legal, era perfeitamente utilizável. O papel era caro como consumível, mas não impossível. Ela esperava que, à medida que se tornasse mais comum, também ficasse mais barato. Shou parecia tão feliz segurando seu maço de papel que decidiu perdoá-lo com apenas um soco na cabeça. Shou estava desenhando muito desde que voltara para Casa Verdete. Ele estava na loja com Mao, onde ela estava ocupada preparando os abortivos e remédios para resfriados que lhe haviam pedido. Disseram-lhe para mantê-lo por perto para que não causasse problemas aos aprendizes, alguns dos quais tinham mais ou menos a sua idade, ou as cortesãs. Ao voltar da entrega dos remédios de um bordel próximo, ela descobriu uma multidão na estrada da Casa Verdete. Cortesãs, aprendizes e até alguns criados estavam lá. "O que está acontecendo?" ela se perguntou, apertando os olhos para ver melhor, e então ela descobriu que a multidão havia se formado em torno de seu pirralho desagradável, perguntando-se o que ele tinha feito dessa vez. Ela correu até ele, a multidão se separando até que ela ficou na frente do merdinha. Ela descobriu um pedaço de papel branco com linhas dançando. "Não corte, sardas. Você tem que esperar na fila como todo mundo. O que você está fazendo?" Shou estava sentada em uma tábua plana no lugar de sua mesa, desenhando. À sua frente, as cortesãs estavam sentadas em uma cadeira, parecendo tão calmas e serenas quanto ela poderia. "Você não sabe? Estou fazendo desenho." O pincel percorreu a página com fluidez, produzindo algo parecido com uma mulher na cadeira, embora mais bonito. Tudo feito. Shou deixou o pincel no pote de tinta e deu algumas boas sacudidas no papel. O rosto de sua modelo abriu um sorriso e ela disse: "Nossa, já?" Enquanto ela tirava a carteira e lhe dava 5 moedas. E não pequenas. "É um prazer fazer negócio", disse Shou, guardando o dinheiro nas dobras do manto. A soma era consideravelmente maior do que alguns trocados de criança. "Ah, sou o próximo", disse um dos criados sentando-se na cadeira. Não foi ele que deveria estar na guarda ou algo assim? O que ele estava fazendo brincando por aqui? Se a senhora ouvisse, ele estaria envolvido nisso. "Ah, desculpe, senhor. Estou sem papel, mas vou comprar mais agora. Então passe por aqui amanhã, ok?" "Ah, besteira, esperei o dia todo." "Sinto muito, senhor. Parei com você amanhã bem cedo. Vou fazer você parecer ainda mais viril." Ele era muito bom nisso. Shou afastou da multidão e começou a correr em direção à papelaria. Mao se lembrava de ter comprado para ele um maço de 10 folhas. E ele já tinha acabado? Pelo menos 3 das pessoas que estavam ali pareciam estar segurando retratos. E seus preços, isso já seria suficiente para recuperar o investimento em materiais. Quem diria que ele tinha um talento assim? Mao pensou, coçando a nuca e dando uma espiada na página que a cortesã próxima segurava. "Seus idiotas, o que vocês estão fazendo?" O som da voz rouca da senhora foi suficiente para banir o burburinho das conversas amigáveis e empalidecer todos os rostos. "Depressa e comece a preparar o lugar. Você quer que os clientes fujam?" Lá estava a senhora, brandindo uma vassoura. As cortesãs, os aprendizes e os criados se espalharam como bebês aranhas. Mao estava prestes a seguir para a própria casa quando foi agarrada por uma mão esquelética. "O que é isso, vovó?" "Você sabe muito bem o que é. É aquele garoto. Você pode ter concordado em acolhê-lo e pode estar recebendo uma remuneração para apoiá-lo, mas não pode simplesmente deixá-lo fazer o que quiser. É você quem recebe todo o dinheiro, vovó." Sim, por alguma razão era a velha senhora quem ficava com todos os fundos que entravam. Tinha algo a ver com o fato de que Shou recebeu, até certo ponto, rédeas soltas da Casa Verdete. Mas um homem, mesmo uma criança, não poderia realmente viver no bordel. Mas também não poderia ser alojado na maloca dos criados. Por processo de eliminação, foi alojado no barraco de Mao. "Ele estava usando minhas instalações. Ele me deve uma parte dos lucros. Vou deixar passar em 10%.
100%. Velha e gananciosa. Momo não achou que ela tivesse dito as palavras em voz alta, mas anteriormente encontrou um nó nos dedos estalando em sua cabeça. Você, limpa esse pincel e tinteiro. Por que eu? Não me questione, apenas faça. Ou será sopa de alfarroba amanhã. Bruxa, Momo pensou, mas ela começou a limpar taciturnamente, pressionando com a mão na cabeça o tempo todo. Quando Shou voltou para a cabana naquela noite, Momo olhou para ele de uma forma que mostrou que ela não estava satisfeita. Sardas, onde está minha escova? Não há escova para meninos que não limpam a sujeira. Momo virou-lhe as costas e colocou um pouco de lenha no fogão. Não seja mesquinho comigo. Eu não sou mesquinho. Aprendi com a senhora. Momo mexeu o mingau na panela de barro que estava no fogão, provando um gole. Ela concluiu que estava um pouco sem graça e acrescentou um pouco de sal. Quem, aliás, disse que vai cobrar de você pelo uso da casa dela. Eu sei, vou fazer meus retratos em outro lugar a partir de agora. Isso fez com que Momo franzisse a testa. Ela colocou a concha na panela da sopa, depois se aproximou e ficou de frente a Shou, que estava recostado na esteira de junco no chão. Ela se agachou e olhou para ele. Você vai ficar perto da Casa Verdete. Eu não me importo se ela cobrar por isso. Você não deve ficar muito longe dos guardas. E chega de sair sozinho para comprar papel. Ei, posso fazer o que eu quiser. Ele tentou desviar o olhar dela, mas Momo agarrou sua cabeça e o forçou a olhar nos olhos dela. Sim, você pode fazer o que quiser, se você não se importa em acabar como um pedaço de carne. Pedaço de carne? Shou olhou pra ela. Ela não estava brincando, a Casa Verdete era barulhenta e amigável, mas este ainda era um bairro dos prazeres, e o ponto fraco da capital estava sempre por perto. Momo apontou para a janela do barraco. Você vai acabar com gente como aquela. A luz de uma lanterna podia ser vista quase flutuando na escuridão da noite. Foi segurada por uma mulher encapuzada e carregando uma esteira de junco. Ela parecia comum a princípio, mas então Shou recuperou o fôlego e levantou-se abruptamente. Ele deve ter notado que aquela caminhante noturna não tinha nariz. Ela também não tinha uma casa adequada, mas só podia atender clientes na beira da estrada. Mulheres como ela, a mais baixa das prostitutas, era frequentemente devastada fisicamente por doenças sexuais. A mulher lá fora não procurou por este mundo por muito tempo, mas se quisesse sua próxima refeição, teria que encontrar um homem para servir. O que ela estava fazendo por aqui? Talvez o velho de Momo, por mais que tivesse dado remédio, ou talvez ela tivesse procurado sobras de algum outro bordel. Seja o que for, pensou Momo, estava causando problemas para ela. Este não é um lugar agradável, disse ela. Não importa se você é uma criança, há pessoas por aqui que fariam fila para matá-lo se soubessem que você tem algumas moedas. Em outras palavras, se ele não quisesse morrer, faria o que ela dissesse. Ou franziu um pouco os lábios, mas assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Você entende? Então se apresse, jante e vá para a cama. Momo voltou e ficou novamente em frente ao fogão, onde voltou a mexer o mingau. Ou já estava acordado quando Momo acordou de manhã seguinte. Ela podia ouvi-lo movimentando-se e erguendo os olhos para descobrir o tampo da mesa coberta de papel. Ou estava trabalhando vigorosamente com um pincel. Aquele garoto. Ela estava usando o pincel e o tinteiro que ela havia escondido dele. Momo levantou-se, prestes a provar-lhe o nó nos dedos, quando uma das páginas caiu da mesa. Curiosa, ela pegou. Ele mostrou um inseto desenhado em detalhes precisos. Na verdade, era quase real demais. Isso a deixava um pouco enjoada de olhar. Traz de volta memórias. E só fez pensar na jovem criada, não na consorte, a que adorava insetos. Aquela jovem Shisui também fez desenhos como esse. Momo sentiu uma pontada ao pensar nisso. De repente, Shou se levantou. Feito, ele disse, apresentando-lhe um pedaço de papel. Terminei, Sardas. Terminou o quê? Esse, bem aqui. Ele sacudiu o papel para ela, parecendo orgulhoso de si mesmo. Ele mostrou 2 insetos sutilmente diferentes. Tive um pouco de dificuldade para lembrar exatamente, mas acho que é isso. Acho que foi isso que vi com aquilo que faltava das más colheitas. Felizmente, suas fotos estavam de forma muito mais articuladas do que ele. Eles foram muito claros. Este é o seu gafanhoto normal, e aqui embaixo está o gafanhoto de quando vai haver uma colheita ruim. Os 2 gafanhotos tinham pernas de comprimentos diferentes. Embora fosse difícil dizer num desenho à tinta, a riqueza da sua coloração também poderia ter sido diferente. Você tem certeza disso? Com certeza. Isso meio que veio em mim em pedaços. Shou ainda estava com amnésia, mas aparentemente estava recuperando pedaços de sua memória. Isso poderia ser altamente inconveniente, dependendo do que ele lembrasse, mas também poderia ser muito importante. 2 tipos de gafanhoto. Momo queria que descobrisse mais sobre isso. Uma praga de insetos poderia destruir uma nação inteira quando eles comessem todas as suas colheitas. Os insetos sempre foram uma ameaça às plantações, mas a peste era algo completamente diferente. Os insetos devorariam tudo e qualquer coisa. Em casos graves, poderia até comer cordas de cânhamo e sandálias de palha. Momo não sabia o que causava tais eventos, mas eles aconteciam
aconteciam pelo menos a cada poucas décadas. Por sorte, nada disso ocorreu desde a ascensão do atual imperador. Algumas pessoas insistiam que isso acontecia porque o governo do atual imperador era humano e esclarecido. Portanto, o céu não via necessidade de enviar a peste. Mas Mahomao não acreditou nisso nem por um segundo. Foi apenas por acaso que não houve nenhuma praga de insetos. Isso significava, porém, se quando tal praga ocorresse, seria uma oportunidade para testar o poder do imperador. Ele tinha só recentemente punido o clã Shi, o mais poderoso do país. O momento não poderia ter sido pior. Se uma praga de gafanhotos ocorresse agora, muitas pessoas presumiriam que se tratava de uma repreensão celestial à destruição do Shi. Não é problema meu, nada a ver comigo, pensou Mahomao. Não tinha nada a ver com ela, mas ela já estava se envolvendo. Quase antes dela saber o que estava fazendo, Mahomao estava se dirigindo para uma determinada livraria. De jeito nenhum eles vão ver isso. Os desenhos detalhados de Shou a lembraram. Ela tinha visto ilustrações assim antes. Ela caminhou entre as lojas até chegar a uma que era particularmente sombria e com cheiro de mofo. Uma campainha tocou quando ela entrou. O proprietário, descansando lá dentro com uma peça de mobília, acenou para ela. Isso era o máximo de civilidade que ele estava disposto a oferecer. E depois disso, ele pareceu voltar a dormir. O lugar parecia deserto, sem clientes, mas ela sabia que as bolsas dele deviam estar confortavelmente cheias ultimamente. Afinal, ele fornece livros para o palácio interno. A maior parte do estoque era de livros usados para aluguel. Havia alguns itens novos à venda, mas não muitos. Se você quisesse algo novo, provavelmente teria que encomendá-lo. O dono da loja deixou esses assuntos comerciais em grande parte para os filhos, vivendo ele próprio numa vida quase hermética. Eles não vão aceitar isso. Esta loja é especializada em fixação popular e ilustrações eróticas. Não o que se chamaria de material refinado. Mas assim, Mahomao veio aqui porque às vezes era possível fazer descobertas inesperadas em lojas como esta. Quase assim que entrou, ela esfregou os olhos. O que estava acontecendo aqui? Ela franziu a testa. O que foi isso? Alguma reviravolta conveniente na história? Ela apontou para um livro numa pilha sobre uma mesa. Ei, senhor, posso dar uma olhada nisso? O lojista grunhiu. Mahomao pediu permissão e pegou o livro. Era grosso e pesado, e a capa representava um pássaro. Isso é ridículo, na verdade. Parecia impossível. E ainda assim, lá estava. O livro estava repleto de imagens de pássaros acompanhado de descrições. E havia notas manuscritas nas margens salpicando as páginas. Qual é a história dessa coisa? Recebi ontem. Um funcionário não parecia muito animado, mas como se ele desejasse que ela parasse de interromper seu cochilo. Você trouxe mais algumas coisas junto com isso? Só aquele, mas o cara disse que voltaria, eu acho. O rosto de Mahomao começou a brilhar. Essa foi a segunda vez que ela segurou esse livro. Sim, era exatamente o mesmo que ela tinha visto naquela época, de volta à câmara onde ela estava confinada. Era um dos livros que recebeu como material de pesquisa sobre Elixir da Imortalidade, e aqui estava ele em suas mãos.